quando a gente participa de momentos como esse, eles são sempre especiais, né? Porque quando a gente vê pessoas realizando sonhos, envolve, porque todo mundo tem vários sonhos, né? Então, quando a gente vê alguém realizando, é como a gente diz assim, eu também posso realizar os meus sonhos, né? E isso é muito motivador, né? Então, está de parabéns e eu fico particularmente emocionado por vários motivos. Um deles é ver meu filho que está lá, eu sabia que ele vai brigar comigo, mas meu filho aí que vai cantar, de estar aqui. Inclusive, eu deveria estar numa cidade do Nordeste para acompanhar um cliente num assunto de mineração. E eu falei, não, eu não vou perder isso por nada, eu tenho que ir. Eu vivi em São Paulo de mala e cuia. Uma outra sócia que também gostaria de vir, mas aí eu tive que fazer essa escolha e a Luísa foi. E para falar rapidamente disso, primeiro, que eu acho que quando a gente fala de... não é só um sonho, né? É um sonho de educar. E para quem é professor, né, e a nossa missão maior é de tentar contribuir com a formação de outras pessoas, né, o que eu acho que talvez seja uma das profissões mais nobres. Então, quando a gente vê isso acontecer, é ainda mais emocionante. Mas falar de mulheres, a gente já fez muitos eventos no escritório, e um deles eu sempre repito que uma colega, e a gente está falando sobre mulheres na liderança, e uma delas disse o seguinte, que 90% das decisões de compras do sabão em pó, a aeronave, são de mulheres. Então não é inteligente não ter as mulheres no topo. Então não é só uma questão de fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo. Também é fazer aquilo que é certo, aquilo que é justo. Mas mais do que isso, não é inteligente não ter mulheres na liderança. E, para falar da Fernanda, que é minha sócia da área trabalhista na Nação Advogados, eu primeiro sou amigo do marido dela, do Guilherme. E o Guilherme foi meu colega de doutorado. E eu resolvi abrir a área trabalhista. E falei assim, e pedi indicação no grupo de WhatsApp lá do doutorado, quem conhecia um advogado, não precisava ser mulher, né? Pode ser o que for. E aí ele falou assim, tem, mas eu não tinha dito que era para mim. Ele disse assim, tenho. E aí, quando eu disse que era para mim, ele falou assim, mas, Sion, mas tem um problema, é minha esposa. Qual é o problema de ser sua esposa? Pelo contrário, isso é um atrativo, né? Porque eu adoro ele, É gente boa demais. E começou assim, e a Fernanda começou quietinha, virou sócia ano passado, e envolveu todo mundo com muita gentileza, com muito choro, porque se tem uma coisa que aquele escritório faz é chorar, né? Assim, a gente chora o tempo inteiro, assim, tem 20 mil comemorações e as pessoas são gente, né? Então, gente se emociona e a Fernanda é um exemplo disso. E cativa as pessoas, envolve as pessoas. Às vezes é mãezona demais, às vezes ela chega com as demandas lá, assim, Fernanda, para com essas demandas, né? Porque as pessoas enxergam com esse olhar cativante e amoroso. Eu tenho 4 sócios, 2 homens e 2 mulheres. E por acaso são 2 homens e são 2 mulheres. São 4 pessoas muito competentes, que eu tenho um enorme carinho e que poderiam ser o que fossem, que continuariam sendo meus sócios. Mas apesar disso, acho que a gente tem um papel a desempenhar, né? E o dia de hoje é um dia emblemático, né? E para dizer isso, eu vou contar assim, uma coisa muito rápida. Eu presidi por 8 anos uma comissão da OAB aqui em Minas, que é de Direito da Infraestrutura. E a gente fez muitos eventos. E um desses... E como é que fazia evento? Eu não faço isso nunca mais, mas como é que a gente fazia? O tema é esse. Então, quem são as pessoas que você conhece, que podem falar sobre esse assunto? Aí você começa a escolher e tal. E a então vice-presidente, que é um amor, que tem um trabalho muito grande assim, do empoderamento feminino, que é a Helena Della Mônica, que tem uma delicadeza para falar verdades, né? Diz assim, Sion, você é uma pessoa tão querida, tão bacana, como que você faz um evento que só tem homem?
E eu disse, eu falei um palavrão, né, que eu não vou repetir aqui, mas eu disse, caramba, como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi isso? Esse negócio está escancarado na minha cara. Porque nem tudo que está escancarado, ou mesmo que está escancarado, precisa ser dito, porque a gente vive a vida inteira direcionado para um olhar, né? Então a gente precisa de pessoas, a gente precisa de eventos, a gente precisa de momentos para nos direcionar o olhar. De lá para cá, eu fiz dezenas e dezenas de eventos. E nenhum deles não tem uma representação feminina e não é cota. Tem que ter, porque tem um monte de mulher competente. Então, mas é ter esse olhar, né? Tem que ter um olhar para procurar aquilo que é importante ser procurado. No caso da Fernanda foi fácil. Outros, a gente está hoje com várias vagas abertas e elas são vagas que serão ocupadas, e está isso na descrição, preferencialmente por mulheres ou minorias. E elas estão, porque eu acho que é o mínimo que... E mais do que isso, eu acho que nós, num ambiente diverso, nos faz crescer muito. Eu estava dizendo isso ontem em São Paulo, que eu sou velho, né? Já fiz 50 anos outro dia, e comecei a trabalhar muito novo, há muitos anos, e com vários ranços, né, de coisas do que eu acho que está certo e errado. Então, eu estava falando assim, terno, para mim, aprendi sempre assim, azul marinho ou cinza escuro. E aí você começa a ver um monte de coisa diferente, assim, mas que bacana que eu abri para isso, né? Porque o diverso nos engrandece. Então, eu acho que esse é algo que momentos como esses são importantes. E é um prazer enorme te homenagear, Fernando. Você merece, tá bom? E parabéns demais. Obrigado.